A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a Deus por isto. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lição 11, a lição que vai ser ministrada domingo e o título é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Este é o título da lição 11. Antes, eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal. É um canal feito com todo carinho. Aqui nós nos esforçamos o máximo para trazer o melhor para os queridos. Quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreve, manda lá seus comentários, divulga. Não esquece de ativar o sininho e dar aquele like abençoado. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal. Vai estar também divulgando mais ainda a Escola Bíblica Dominical. Ok, queridos? Meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho da lição 11. Lição, como já foi dito, vamos estudar domingo. E o título é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Vai tratar de cautela. Cautela é a palavra-chave desta lição. Prudência. Vai tratar de sermos cautelosos, prudentes na hora de fazermos julgamentos. Queridos, dentro desse assunto, existe muitas dúvidas e até alguns irmãos nos perguntam se podem fazer julgamento ou não. Tem duas referências aqui, uma diz que pode e a outra diz que não. Jesus diz em Mateus 7:1 da seguinte forma: não julgueis para que não sejais julgados. Aqui nós entendemos que não se pode julgar. Paulo diz em 1 aos Coríntios 6:2, da seguinte forma: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Aqui já se pode julgar. Quem está com a razão? Jesus que diz não julgueis, ou Paulo que diz que pode se julgar sim? Eu posso ou não posso fazer julgamentos? Meus queridos, o texto onde está inserido o versículo 1 do capítulo 7 de Mateus, ele é composto de 29 versículos. No primeiro versículo, diz: não julgueis para que não sejais julgados. E aqui, muitos entendem que Jesus está proibindo todo tipo de julgamento. Quando nós vamos para o contexto imediato, aquele que está mais próximo do texto, que é o versículo 6, diz: não deis as coisas aos cães, as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Depois nós temos o versículo 22, um contexto remoto, aquele que está mais distante do texto. E diz:
versículo 15, e diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 15 esse. Agora o versículo 22 também faz parte do contexto remoto. Versículo 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Queridos, no primeiro verso, Jesus diz que não pode julgar. Mas, na continuação, nós encontramos ele falando que os discípulos podem fazer julgamentos para descobrir quem é um falso profeta, para descobrir quem é aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós encontramos também ele ordenando que os discípulos, através de um julgamento, procurem saber quem são os cães e os porcos. O que Jesus, na verdade, está querendo dizer? No começo do texto ele diz não. E em seguida, ele dá ordem aos discípulos para julgar. Meus queridos, Jesus estava ensinando que não devemos fazer julgamentos hipócritas. Ele estava dizendo para que ninguém chegasse ao ponto de fazer julgamentos injustos, como faziam os fariseus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está concordando com Jesus sobre a necessidade de julgamentos justos. Olha o que ele diz em 1 aos Coríntios 6, versículo 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes à vida. Jesus, quando ele diz não julguei, ele está dizendo, não faça julgamentos injustos. Esse sim, ele estava proibindo. Mas o julgamento justo, que Paulo está concordando com ele aqui, este sim, deve ser feito. E como se faz um julgamento justo? Eu pus aqui na lousa como fazer um julgamento justo. Tá? Eu apenas listei aqui 5 maneiras de fazer um julgamento justo, mas tem bem mais. Veja, eu faço um julgamento justo quando, ou melhor, com humildade. Nós temos que ter a humildade de começar o julgamento de uma pessoa por nós mesmos. Veja o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo
Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por vós mesmo, para que não sejais também tentado. Faça julgamento olhando para você mesmo, porque nós também somos falhos. Como se faz um julgamento justo? Julgando os fatos. Um julgamento, meus irmãos, para ele ser sensato, ele não pode ser baseado em intuições e nem em palpites. Julgamento com justiça, ele não pode ser baseado em intuições e nem em palpites, mas em fatos. Olha o que Provérbios, capítulo 18, versículo 13 diz. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Então não devemos julgar intuições e nem palpites, mas fatos. Como se fazer um julgamento justo? Bom, em um julgamento justo, se deve julgar as palavras e as ações, e não o motivo. Bom, por que não se deve julgar os motivos? Porque os motivos está ligado à alma. E eu não vejo a alma de ninguém para poder julgar. A única pessoa que tem acesso à tua alma e à minha, e a de todos, é Deus. Então só Ele pode julgar motivos. Nós julgamos ações e palavras. Veja o que diz aí 1 Samuel 16:7, ele diz: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como fazer um julgamento justo? Julgando assuntos bíblicos. Ninguém tem o direito, meus irmãos, de julgar as pessoas em questões de consciência. Ninguém tem o direito de julgar as pessoas em questões de consciência, tá? Porque há coisas que não é permitido a mim. Mas também existe coisas que, dependendo do contexto, Às vezes você foi ensinado a ter preferência por alguma coisa. Eu já aprendi aqui na minha região que esta preferência que você tem por alguma coisa, aqui não. Então isso não deve ser julgado, porque muda de região para região. Preferências, como costumes, muda de região para região. Então, não devemos julgar aparências, mas assuntos bíblicos. Olha o que diz Romanos 14, 2 e 3. Porque um crê que de tudo pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come,
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebe por seu. Então, se faz um julgamento justo quando se julga assuntos bíblicos e não preferências, costumes. Mais um, como fazer um julgamento justo? Julgando sem condenar. Julgando sem condenar. Bom, os julgamentos, eles devem ser temporais e não eternos. Eu tenho direito de julgar e não de condenar. Eu tenho direito de advertir e não sentenciar. Veja o que diz o verso 7, o verso 2 do capítulo 7 de Mateus. Ele diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, meus queridos, o que nós entendemos aqui? Que nós somos julgados de acordo com o julgamento que fazemos. Se o meu julgamento é justo, eu vou ser julgado justamente pelos outros. Se o julgamento que eu faço é injusto, eu vou ser julgado injustamente pelos outros. Quando Jesus Cristo diz, não julgueis para que não seja julgado, ele está falando isso. Não faça julgamento injusto, porque você vai ser julgado da mesma maneira. Ok? Queridos, que Deus abençoe, tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.